Muito bem, então a partir de agora a nossa aula está sendo gravada. Antes de começar, queria registrar aqui, já escrevi ali no grupo, mas agora aqui de forma não presencial, né, mas ao vivo aqui, cumprimentar o Igor e o Kaique pela bolsa, né? Parabéns. Espero que seja o curso que vocês realmente queriam fazer e que logrem êxito aí. Deus abençoe vocês e continuem firmes, dedicados, né? Estudiosos, empenhados naquilo que é importante. Parabéns e sucesso para vocês. Galera, quem falou de fazer exercícios? Disse que tinha algum... Eu, professor, João. Ô, João. Eu tive dúvida no exercício 6 e no 7 da página 5. Da aula anterior, né? Aham. Tá. O 6 da PUC Paraná e o 7 da URGS. Isso. Da aula 11, frente C, né? Tá. Bom, normalmente a gente faz os exercícios lá no final da apostila, mas como o conteúdo de hoje não é muito extenso, acho que dá tempo da gente corrigir esses e depois fazer a nossa aula, tá? Então vamos... Professor, se o professor quiser deixar o exercício por final, também pode ser? Mas aí depois lá no final é capaz de a gente esquecer. Não, deixa que eu faço agora. Vamos fazer agora e para não ter perigo depois de ficar... Então é da Matemática 6C, exercício 11.06, é isso? É isso aí. Então ele traz um gráfico. F igual C, 1150. Isso aqui, muito bem. Exercício 6 diz assim: o número de indivíduos F de uma certa colônia de fungos depende essencialmente da temperatura T em graus centígrados, graus Celsius. O gráfico abaixo representa o crescimento dessa população. Tá, então, a 0 graus tem 1.000, a 9 graus tem 1.150. O número de indivíduos quando a temperatura é de 22,5 graus é... Tá, então eu tenho que achar a equação da reta, né? Tenho que achar a equação da reta que passa, né? Que define essa variação no número de fungos, né? Como é que eu acho a equação da reta? Eu preciso do M e de um ponto por onde ela passa, né? Como é que eu calculo o M? YA menos YB sobre XA menos XB. Então, o M é... Bom, tanto faz se você chamou esse de A ou esse de A, né? Vamos supor que esse aqui seja o A. Y do A é 1150 menos Y do B, que é 1000. Sobre X do A, que é 9, menos 0. Então, o M vai ser 150 sobre 9. Dá para simplificar por 3. Vai dar 50 terços. Não vou usar número com vírgula, por enquanto vou deixar assim. Tendo M, eu consigo escrever a equação da reta, né? Lembra, é y menos y0
é igual a mx menos x0, né? x0 e y0 são as coordenadas de um dos pontos por onde a reta passa. Eu posso usar esse aqui, é mais fácil, porque eu tenho x0, né? É mais fácil usar x0. Então, nesse ponto, o y vale 1.000 e o x vale 0. Então, vai ficar y menos 1.000 é igual a m, 50 terços, vezes x menos 0. Então, y menos 1.000 é igual a 50x sobre 3. Traz o 3 para cá multiplicando, 3y menos 3.000 é igual a 50x. Tá? Vou escrever a equação aqui em cima. Então fica 50x, só para ficar com o, x, com o coeficiente do x positivo, tá? Menos 3y mais 3.000 igual a 0. Está atrapalhando essa claridade aqui ou dá para ver? Dá para ver. Dá para ver tranquilo. Tá conseguindo acompanhar, João? Tá tranquilo até aí? Sim, tá tranquilo. Muito bem. Então aí eu tenho a equação da reta. Certo? Ele quer o número de indivíduos quando a temperatura é 22,5. Vejam que a temperatura está no eixo x, né? Eu nem precisava ter escrito desse jeito aqui, nem vou escrever desse jeito a equação. E como ele quer o y, eu não preciso da equação da reta na forma geral, que é aquela forma como eu escrevi. Ax mais by mais c igual a 0. Né? Ele vai querer que eu calcule o y, então já vou deixar o y isolado aqui. 3y é igual a 50x mais 3.000. Né? 50x mais 3.000. Daí y vai ser igual a 50x mais 3.000 sobre 3. Muito bem. Como ele quer que eu encontre a quantidade de indivíduos, né? F, em função de uma temperatura de 22,5, eu vou substituir o x por 22,5 aqui. Vai ficar 50 vezes 22,5 mais 3.000 sobre 3. Então, y é igual 50 vezes 22,5. 50 vezes 22 dá 1.100. 1.125, é isso que vai dar? 25. 10, 12. 1.125, né? Mais 3.000 sobre 3. Então vai ficar 4.125 sobre 3. Dá 1, dá 11, dá 3, dá 22, dá 7, dá 15, dá 5. 1.375. Letra C. João, ok? Ok, entendi. Ficou alguma dúvida aí? Não? Não, tá tudo tranquilo. Beleza. Professor, Fala, Igor. eu fiz um pouquinho diferente indo a partir da fórmula geral, que é o y igual a mx mais n, né? Eu lembrei que aquele ângulo ali com o primeiro quadrante, ele é a tangente, né, que é o próprio m, e a partir disso eu apliquei a relação de seno sobre cosseno para achar a tangente e depois o m. E depois, indo na fórmula geral, eu tinha o ponto em que ele intersecta o y, que é o próprio n, no caso. Eu achei a equação geral e depois só troquei o x por 22,5. Certo? Você usou outro caminho para chegar na equação aqui, né? Sim, porque eu não lembrava a fórmula de cabeça, aí eu tive que usar isso. Essa fórmula do m aqui é muito importante que vocês gravem, tá? Porque o coeficiente angular, o m, ele pode ser encontrado pelo seno e cosseno, ou ele pode ser encontrado pelo ângulo, ou ele pode ser encontrado com 2 pontos da reta, né? E tendo o m, a mesma fórmula é essa que eu estou usando aqui, né?
Vejam que se eu jogar esse XA menos XB para cá multiplicando, eu vou ter exatamente essa fórmula. Só que ao invés de YA menos YB, XA menos XB, eu tenho Y menos Y0 e X menos X0. Mas é a mesma fórmula. Então, essa mesma fórmula que eu usei para encontrar o M, eu uso para encontrar a equação da reta. Claro, considerando daí um dos pontos por onde a reta passa. Né? Beleza. Ok? Posso apagar aqui para fazer a 7? Pode. Aqui, de novo gráfico. É de x em y normal. Ele dá uma 30 graus. E aqui é 1. Muito bem. Considere a figura a seguir. Uma equação da reta... Ah, ele quer saber qual é a equação dessa reta aqui, né? Bom, como é que eu encontro a equação da reta? Se eu tenho o ângulo, de novo, aquilo que a gente estava conversando agora, né? O M é a tangente do ângulo alfa. Só tem que tomar muito cuidado, cara, porque ele faz muito isso, né? O alfa não é o 30, né? O alfa é o ângulo formado pelo lado positivo do x até encontrar a reta no sentido anti-horário. Então, esse é o alfa. Certo? Esse é o alfa. E ele vale quanto? 180 menos 30, 150 graus. Tá? Aí você tem que lembrar, o 150 corresponde a que ângulo no primeiro quadrante? Vou fazer um desenho rápido aqui. Seno, cosseno. Né? 150 está no segundo quadrante. Aonde? 90, 150. Está aqui. Ele corresponde a que ângulo no primeiro? Eu gosto de fazer o desenho, porque às vezes fica em dúvida. Peraí, é o que passou de 90 ou é o que falta para 180? E pelo desenho isso fica claro, né? Porque o que passou de 90 é 60 graus e é essa distância aqui, né? Que é 60. Então, o ângulo no primeiro quadrante é esse aqui, que é o que falta para 180. Ou seja, ele corresponde ao 30. Só que no segundo quadrante, o seno é positivo, mas o cosseno é negativo. E aí, se eles têm sinais diferentes, a tangente vai ser negativa. Certo? Então, o M vai ser negativo, vai ser menos a tangente de 30, né? Deixa eu escrever certinho aqui para não gerar confusão. M é igual a tangente de alfa, né? Ou seja, tangente de 150 graus, que corresponde a menos a tangente de 30. Talvez seja aí que você tenha se confundido, João. Foi bem aí que eu errei. Né? Uhum. Então, menos a tangente de 30. Aí lembra da tangente. A tangente é seno sobre cosseno. O seno de 30 é 1/2. E o cosseno é a raiz de 3 sobre 2. Então, quando você divide, você corta, fica com 1 sobre raiz de 3, racionaliza, dá raiz de 3 sobre 3, né? Certo? Então, o M vale menos raiz de 3 sobre 3. Ou vai lá na tabela e olha, né? A tabela da tangente de 30. Certo? Agora você consegue desenhar, escrever a equação da reta, porque você tem um ponto por onde ela passa, né? Esse ponto aqui tem abscissa 1, ordenada 0. Então vai ficar y menos 0 é igual a m vezes x menos 1. Y menos y0 é igual a mx menos x0.
eu peguei o ponto que eu conhecia por onde a reta passava, né? Ponto 1, 0. Então fica y é igual a menos raiz de 3. Aí tem que ver como é que ele dá nas alternativas, né? Ah, olha só, mais uma pegadinha aí, né? Ele dá 1 menos x ali. Ele multiplica isso aqui por menos 1, né? E aí fica, escreve assim, ó. Menos raiz de 3 sobre 3, vezes, e aqui ele faz menos 1 vezes menos x mais 1. Né? Isso aqui é exatamente igual a isso, né? Menos 1 vezes x dá x, menos 1 vezes 1 dá menos 1. Então fica menos 1 vezes menos, aqui fica mais, raiz de 3 sobre 3, e aqui fica menos x mais 1, ou 1 mais x, né, como ele colocou. 1 menos x. Menos x mais 1 ou 1 menos x, né? Isso aqui, letra B. Beleza, João? Beleza, professor, obrigado. Valeu, valeu. Fechou, galera? Mais alguma dessa aula aí que querem que a gente faça? Professor, pode dar uma olhada na 20, na letra B? 11, 20. 20, letra B. Os lados do triângulo ABC da figura a seguir são AB 28, AC 21 e BC 35. Uma paralela ao lado BC intercepta os lados AB e AC, nos pontos D e E. Tá. Determina as medidas dos lados BD, DE e EC do trapézio, BDEC, sabendo que o seu perímetro é 74. Tá. Depois, escreva a equação da reta que passa pelo ponto A25 e que corta... a letra B não tem nada a ver com a letra A, né? São exercícios Não, diferentes. elas são independentes. Tá, a você conseguiu? Ah, eu consegui. Tá. Letra B. Escreva a equação da reta que passa pelo ponto A25 e que corta a reta R dada por suas equações paramétricas. X igual a T mais 1 e Y igual a T menos 2. No ponto B, tal que AB é igual a 3 raiz de 2. Uhum. Tá, escreva a equação da reta que passa pelo ponto A25. A25, que corta a reta R. No ponto B. Tal que AB tá. Vamos lá. Trabalhoso esse. Bem trabalhoso. Vamos lá. Vamos fazer então o 11 e 20, letra B. Então, olha só. Eu vou fazer um esboço aqui, tá? Do meu... Fazer um esboço aqui do meu desenho. Aqui está o ponto A. E a reta R é dada pelas paramétricas x igual a t mais 1 e y igual a t menos 2. Equações paramétricas são aquelas em que x e y são dados em função de uma outra variável, né? Então eu quero a equação dessa reta R, né? Isso aqui é uma reta R. Para isso, eu coloco t em função de x e t em função de y em cada uma dessas. Vai ficar t igual a x menos 1
e t igual a y mais 2. Certo? Como t é igual a t, eu posso escrever que y mais 2, ou x menos 1 é igual a y mais 2. Posso escrever que x menos 1 é igual a y mais 2. Então, a tua equação da reta R vai ficar x menos y menos 3 igual a 0. Essa é a tua reta R. Tá? Ok? Bom, ele disse que essa reta R... Ele quer a equação da reta que passa pelo A e corta a reta R. Então, vamos localizar essa reta R mais ou menos aqui? O que eu sei sobre essa reta R? Ela vai cortar o eixo X, né? Quando o Y vale 0, o X vai dar 3, né? Então, vai cortar o eixo X aqui no 3. E vai cortar o eixo Y, quando o X vale 0, né? No menos 3. Tudo bem? Sim. Essa minha reta R está por aqui, assim, ó. Em algum lugar aqui. Tá? Mais ou menos por aqui. Muito bem. O que ele quer? Ele quer saber qual é a equação da reta... Deixa eu fazer em vermelho aqui. Qual é a equação da reta que passa por A e corta a reta R? Ele fala alguma coisa sobre perpendicularmente, alguma coisa? Que passa pelo ponto A e que entre os pontos. Dada por suas equações paramétricas. Tá, beleza. Num ponto B, aqui então é o ponto B, tá o que essa distância aqui é 3 raiz de 2. Essa distância é 3 raiz de 2. Certo? Muito bem. O que me vem aqui à mente como forma de resolução é você definir um ponto B genérico e aplicar a fórmula da distância entre dois pontos. Tá? O que seria um ponto B aqui genérico? Um ponto B seria x e... Eu posso escrever o y em função de x ou o x em função de y, né? Se eu escrever o x em função de y, fica x igual a y mais 3, né? Então, eu poderia escrever o b como y mais 3 e y. Certo? Porque o b é um ponto dessa reta, né? Então, todos os pontos dessa reta estão dentro dessa equação, são dessa forma aqui, né? Todos os pontos dessa reta têm y mais 3y como formato dos seus pontos, né? Das suas coordenadas. Então, eu posso escrever o ponto B assim, certo? Vou calcular a distância. Sim, Kaique? Sim. Vou calcular a distância entre A e B agora. Lembra da fórmula? X do A menos x do B ao quadrado, mais y do A menos y do B ao quadrado. Lembra? Ele disse que essa distância é 3 raiz de 2, né? 3 raiz de 2. Beleza. Isso aqui é igual a 3 raiz de 2. Então vamos lá. Raiz quadrada. X do A, 2. Menos x do B, y mais 3. Opa, cuidado, hein? Menos y mais 3. Então vai ficar menos y menos 3, tá? Cuidado com o sinalzinho aí. É menos o x, né? Então menos y menos 3. Ao quadrado, mais y do A. O y do A é 5, menos y do B. Y. Ao quadrado. Isso é igual a 3 raiz de 2. Vamos desaparecer com esse radical de uma vez aí? Eu sei que eu estou falando em distâncias, então não são valores nulos, né? A distância não é nula, eu já percebi que o ponto A está fora aqui, ele já me disse isso, né? Se tem uma distância, o ponto A está fora. Então, eu posso elevar os dois lados ao quadrado, né? Elevando ao quadrado, aqui corta, vai ficar menos y menos 1 ao quadrado,
5 menos y ao quadrado igual. Isso aqui ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Raiz de 2 ao quadrado, 2. 9 vezes 2, 18. Certo? Produto notável aqui. Como os dois são negativos, quando eu elevo ao quadrado vai dar tudo positivo, né? Porque é como se eu tivesse menos 1 vezes isso aqui. E menos 1 ao quadrado é mais 1, certo? Então vai ficar y ao quadrado menos 2y mais 1. Produto notável, tranquilo? Mais 5 ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes y mais y ao quadrado igual a 18. Tá, vamos escrever a equação do segundo grau agora. 2y ao quadrado menos 12y, 26 menos 18 dá menos 8, né? Opa, aqui é mais. Desculpa aí. Viajei. Aqui também é mais, ó. Aqui dá positivo, né? É como se fosse y mais 1. Falei e escrevi negativo, né? Y ao quadrado mais 2y mais 1. Então vai ficar 2y menos 8y menos 8y menos 10. 2 menos 10 menos 8. E aqui 26 menos 18 mais 8. 2y ao quadrado menos 8y mais 8. Posso dividir tudo por 2 para facilitar, se eu quiser, né? Dividindo tudo por 2, eu vou ficar com y ao quadrado menos 4y mais 4 igual a 0. Isso é um produto notável, né? Vai dar y menos 2 ao quadrado igual a 0, y igual a 2. Ou, dois números que somados dão 4 e multiplicados dão 4. 2 e 2, então y igual a 2. Certo? Portanto, as coordenadas do meu ponto B são 2 mais 3, 5, 2. Ok? Aham. Beleza. Agora eu quero escrever a equação da reta, né? Quero escrever a equação da reta. Essa reta S aqui, vou chamar ela de S. Dá um nome para ela, coitadinha. Essa aqui é a reta S. Tá. Eu sei que tanto A quanto B passam por essa reta S. Galera, eu vou precisar de espaço aqui. Vocês conseguem enxergar até onde aqui? Deixa eu ver. Conseguem enxergar aqui? Aí não, um pouquinho mais pra cima. Mais para cima? Aqui? Eu não consegui enxergar pelo computador. Não? Tá. Eu vou apagar esse pedaço aqui, então. Tem problema? Não, pode apagar, pode apagar. Então eu tenho o ponto A. Ponto A, 2, 5. E o ponto B, quanto deu? 5, 2, né? 5, 2. Vou calcular o M. O M é y do A menos y do B, né? 5 menos 2 sobre 2 menos 5 vai dar 3 sobre menos 3, que é menos 1. Esse é o y, certo? Só um instante. Onde que eu parei? M igual a menos 1. Tá? Agora eu vou escrever a equação da reta, então. Posso escolher qualquer um dos dois pontos, né? Vamos escolher o A. Y menos 5 é igual a mx menos 2. Então vai ficar y menos 5 é igual a menos x mais 2. Traz para cá o x mais y, menos 7 igual a 0. Tem que ver como é que ele pediu a equação lá. Na forma geral mesmo assim? Foi, né? Ele não falou nada, não. O gabarito ele deu a forma geral. Deu assim, né? É isso aí. Beleza, Valeu, Kaique? professor.
Valeu. É que eu não tinha botado o y do B em função do x, ou o x em função do y. Entendi. Daí eu não Entendi. consegui encontrar nada. Uhum. A primeira ideia para a resolução foi essa, cara. Talvez tenha outra, não sei. Igor, fez essa? Viu algum outro jeito de fazer? Eu ainda estou terminando. A única diferença é que na hora que o professor colocou na fórmula, né? O professor colocou x em função de y lá no começo, né? Eu Sim. fiz ao contrário, eu botei y em função de x. Aí eu ainda Ok, estou terminando. entendi. Mas você vai chegar, com certeza vai chegar ao mesmo B, né? 5,2. Sim. Uhum. Beleza. Professor, Mas dá para fazer por Pitágoras também, né? Botando y em função de x. Porque a distância entre 2 pontos, querendo ou não, é Pitágoras. Distância de 2 pontos aqui é reto, né? Pode ser também. Outra coisa, ó, como é que não vi? Se elas são perpendiculares, não vi porque isso é assunto da aula de hoje, tá? Se as retas são perpendiculares, os m's são opostos e inversos, né? Então, se o m da reta R, quanto que era a reta R? Era x menos y... X menos 3 igual a y. X menos 3 igual a y, né? Então, o m daquela reta era 1. Se o m da R é 1 e a S é perpendicular, né? O m da perpendicular troca o sinal e inverte numerador por denominador, né? Então, se o m da R é 1, o m da S vai ser menos 1. Então, já dava para achar o m, esse m aqui, sem fazer isso aqui, tá? Só com o m da R. E aí, tendo um ponto por onde ela passa, tendo o ponto A ali. Dava para fazer isso. Eu precisava achar essa reta aqui, eu precisava achar de qualquer jeito. Pensar uma coisa aqui, tendo a reta R menos 1, caramba, não precisava de nada disso. Só que, claro, vocês não tinham, né, e eu realmente não podia ter feito porque a gente não teve a aula 12 ainda. Se esse exercício 20B estivesse depois da aula 12, ele seria feito de um jeito muito mais prático, muito mais rápido. Deixa eu mostrar aqui para vocês, só para... Posso apagar aqui já? Pode. Deixa eu só mostrar, porque como para vocês o que interessa é forma mais ágil de resolver o problema, né? É até assunto da aula de hoje, tá? Vou adiantar um pouquinho do assunto da aula 12 ali. Quando você tem duas retas paralelas, nossa! Meu Deus! Melhorou. Quando você tem duas retas paralelas, percebam que elas têm um ângulo alfa igual, né? Se as retas são paralelas, esse alfa é igual a esse, né? Já se elas são perpendiculares, né? Se as retas são perpendiculares, o alfa, o m de uma, né? Então, por exemplo, R, S e T. O m da R é igual ao m da S. Então, quando as retas são paralelas, o m de uma é igual ao m da outra. Elas podem ser paralelas distintas ou coincidentes, né? Uma sobre a outra. O m de uma é igual ao m da outra. Agora, quando elas são perpendiculares, né? Como a R e a T, ou a S e a T, o m da R é menos 1 sobre o m da T. Tá? Então, como a gente achou aquela equação da reta, era x menos y menos 3 igual a 0, né? Eu tenho que, colocando em função de y, né? Y é igual a x menos 3. Y é igual a mx mais n. Então, o m vale 1.
dessa reta R aqui. Ok? Então, o M dessa S, como eu sei que ela é perpendicular à reta R, o M da S vai ser menos 1 sobre 1, que é menos 1. Aí, tendo o M dessa reta aqui, que passa pela reta R, e um ponto por onde ela passa, eu posso fazer isso aqui. Então, as únicas coisas que eu precisava fazer na letra B da número 20, se estivesse depois da aula 12, seria encontrar a reta R, que a gente fez pelas paramétricas, escrever o seu M, né, o M da R, calcular o M da perpendicular, que é o oposto do inverso, e substituir aqui. Porque eu tenho um ponto por onde a reta passa, né? Tá? Entendeu? Isso aí é muito mais rápido. Beleza? Tranquilo, galera? Beleza. Vamos lá à aula 12, então? Vamos à aula 12. Muito bem. Essa aula vem falar sobre posições relativas entre retas, né? A gente tem retas no plano, né? Então, eu tenho um plano cartesiano, eixo Y, eixo X, e essas retas estão no plano em posições, né, que dependendo, né, dessa posição, a gente consegue encontrar uma em função de outra. Quais as possíveis posições entre duas retas num plano? Ou elas são paralelas, ou elas são concorrentes. Né? Sendo paralelas, elas podem ser coincidentes, uma sobre a outra, ou distintas, paralelas distintas. Então, eu tenho a reta R e a reta S. Certo? Se eu tiver uma outra reta T que não é paralela a nenhuma dessas, em algum momento ela vai cortar essas outras retas aqui. Vou chamar essa reta de reta T. A reta T é uma reta concorrente às retas R e S. Então, se ela não é paralela, ela será concorrente. Bom, sendo concorrente, ela pode ser perpendicular. Quando que ela é perpendicular? Quando ela forma 90 graus elas formam 90 graus entre si. Beleza? Lembrando agora que cada uma dessas retas é uma equação do tipo ax mais by mais c igual a zero. Cada uma dessas é uma equação desse tipo, né? Quando a gente quer calcular a intersecção, o que a gente faz? A gente monta um sistema de equações com as duas equações das retas e resolve esse sistema. Se a gente encontrar uma solução, é porque as retas são concorrentes, elas se cruzam. Se a gente não encontrar a solução, é porque as retas são paralelas. E se a gente encontrar infinitas soluções, é porque as retas são coincidentes. Certo? Lembra que x e y são as coordenadas do plano. Todos os pontos da reta atendem a fórmula que a representa. A equação da reta. Então, se esse ponto aqui, por exemplo, é o ponto de intersecção da reta R com a reta T, ele representa a solução do sistema formado pela equação da R com a equação da T. E vejam que ele é único. Então, se você encontrou uma solução apenas, as retas são concorrentes.
Podem ser perpendiculares ou não, mas são concorrentes. Agora, se você resolveu o sistema e chegou lá a 8 igual a 0, né? Lembra? Quando a gente resolve um sistema e chega a uma igualdade falsa, né? Não tem solução. Quando não existe solução. Quando o sistema é impossível, né? Esse é possível e determinado, esse é impossível. O que acontece? Quer dizer que não existe nenhum ponto da reta R que está sobre a S e vice-versa. Nesse caso, as retas são paralelas distintas. Agora, se você resolveu o sistema e você encontrou 0 igual a 0, 8 igual a 8, menos 3 igual a menos 3, uma igualdade verdadeira, sem conseguir determinar uma solução, é porque o sistema tem infinitas soluções. Se ele tem infinitas soluções, ele é chamado de possível e indeterminado. Lembra? Quando uma equação é múltipla da outra, né? Os coeficientes são múltiplos. Ele tem infinitas soluções. Quando que isso acontece? Quando as retas são sobrepostas. Isso quer dizer que todo ponto que está sobre a reta R está também sobre a reta V, por exemplo. A reta R e a reta V ocupam o mesmo lugar no plano. Então, nesse caso, elas são coincidentes. Cuidado, galera, porque às vezes ele fala em paralelas iguais. Paralelas iguais representam retas coincidentes, tá? Então, se você tiver que justificar não ter solução, diga paralelas distintas. Aí você está afirmando, elas são paralelas e estão em posições diferentes. Beleza? Tudo bem? Na página 11, tem aquilo que eu falei para vocês, que eu expliquei antes, né? Quando as retas são paralelas, quando eu tenho paralelismo, o M da R é igual ao M da S. Os ângulos são iguais. O alfa é igual. Então, a tangente de dois ângulos iguais, obviamente, é a mesma. Já quando as retas são perpendiculares, o M da R é igual a menos 1 sobre o M da S, ou seja, é o oposto do inverso. Tá, professor? E se não for nenhuma coisa nem outra? Daí elas são concorrentes quaisquer. Se cruzam, mas não são perpendiculares. Por exemplo, o M da R é 2, o M da S é 3. São concorrentes. Certo? Agora, o M da R é 2, o M da S é menos 1 sobre 2. Opa, são perpendiculares. Ok? Tranquilo? Eram esses detalhes dessa aula de hoje, né, que faltavam, e sem isso aqui não tinha como fazer a questão B da 20. Deu tempo, deu tempo, deu tempo. Temos alguns exercícios para a sala aí para a gente resolver juntos, tá? Não vai dar tempo de fazer tudo hoje, mas na próxima aula a gente termina. Na próxima aula eu posso fazer exercícios, mais exercícios da aula 11 ou dessa aula 12 da apostila C, tá bom? Vou pedir a vocês que façam agora o número 1, e enquanto vocês fazem o número 1, vou fazer a chamada, e antes da chamada eu vou lembrá-los que hoje é a prova de recuperação, né? Assim que terminar a nossa aula, eu vou disponibilizar lá no grupo a prova de recuperação. Vocês têm até terça-feira ao meio-dia para me devolver. Beleza? Então vamos lá. Faça o número 1 aí, por favor, enquanto eu faço a chamada aqui. Vamos lá. Aline, Bernardo,
Brian, Camille, Cecília, Cíntia, Daniele, Eduarda, Emily, Eric, deve ter acabado a bateria do Gabriel, de Abreu, Gabriel Costa, Guilherme, Júlia Paiva, Júlia Sayumi, Júlia Wengardner, Júlio, Kiara, Leonardo, Letícia, Luiz Otávio, Manuela, Maria Clara, Maria Clara Soares, Maria Eduarda, Mariana, Samara e o Andrea. Faltantes terceiro EMA, Brian, Camille, Gabriel de Abreu, Kiara, Letícia, Maria Clara e Samara. É isso? Terceiro EM agora. Ana Carolina, Beatriz, Bruna, Caio, Davi, Stephanie, Gabriel Garcia, Henrique, Igor, Presente. João Vitor, Presente. Júlia, Kaique, Presente. Larissa, Lauro, Lucas Araldi, Presente. Lucas Rigueto, Eu. Lucas Martins, Presente, professor. Lucas Silva, Presente. Luiz Carlos, Luiz Felipe, Marcelo, Natália, Nicole, Patrícia, Tô presente, professor. Patrick. Patrick. Professor Desculpa. Patrick. Patrick, desculpa aí, Patrick. Patrícia é Tudo toda bem, noite. tudo bem. É o nome da drag dele. Desculpa aí, Patrick. Patrícia, de onde tem Patrícia? Não tem Patrícia, cara. Já tô conhecendo esse teu outro nome, Patrick. Pô, foi mal aí, Patrick. Assim, meu Deus, não responde, que é? Tá, vamos lá. Tainá e Vinícius. Presente, professor. Beleza. Faltantes, então, da terceiro EM. Ana Carolina, Bruna, Stephanie, Larissa, a Patrícia não veio e a Tainá também, né? Vamos lá. Desculpa aí, Patrick. Vou apagar aqui, vamos fazer a número 1. Dá tempo? Dá tempo. Ixi, beleza. Exercício 1. Estadual de Ponta Grossa. Seja um sistema linear com duas equações e duas incógnitas, onde as equações são representadas graficamente por duas retas RS coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. Então, é correto afirmar que
Primeiro, se R intersecção com S é vazia, o sistema é impossível. Certo? Solução igual. Proposição 01, né? Solução igual conjunto vazio. Não tem solução, né? O sistema é chamado de sistema impossível. Certo? Verdadeiro, então, essa primeira. 02. Se a intersecção é igual a S, ou seja, se a intersecção é uma das retas, né, todos os pontos dessa reta, o sistema é possível e determinado. Que tal? É isso mesmo? Não, né? Se a intersecção é uma das retas, todos os pontos dessa reta fazem parte da solução. Ou seja, essa solução é infinita, tem infinitos pontos. Quando a solução é infinita, o sistema é possível e indeterminado, não determinado. Ele é determinado quando tem uma única solução, né? E é a intersecção é um ponto apenas dessas duas retas. 04. Se a intersecção é R, o sistema é possível e indeterminado. Exatamente isso, né? 04. Possível e indeterminado. A solução é infinita. Né? A solução é infinita. 08. Se a intersecção é vazia, o sistema é possível e determinado. Não, já vimos que se a solução é vazia, o sistema é impossível. Que a gente viu lá na primeira, na 01. E 16, se a intersecção é igual a P, ou seja, é um ponto, o sistema é impossível. Não. Se a intersecção é um ponto, o sistema é possível e determinado. Né? Então, somatório da questão 1, 0,5. Beleza? Vamos lá. Pense um pouquinho na 2. Dá uma lida aí. Ô, professor, por que no Diga. enunciado da questão 1 ele diz que as retas RS têm que ser coplanares? Elas têm que estar no mesmo plano. Mas é porque ele está falando com relação a duas incógnitas? É por causa disso? Sim, porque ele está falando de retas pelo seguinte: se elas não estiverem no mesmo plano, né, eu posso ter duas retas que não se cruzam, não paralelas. Certo? Uhum. E eu posso ter. E aí, se eu tenho retas em planos distintos, né, elas podem se cruzar sem estar no mesmo plano, ou elas podem ser paralelas sem estar no mesmo plano, ou elas podem não ser nem concorrentes, nem paralelas, sem estar no mesmo plano. Então, ele localiza as retas no plano para que você saiba que ou elas são paralelas, ou elas são concorrentes. Beleza? Sim, entendi.
Galera, finalizando nossa aula. Termine a número 2 aí. Na semana que vem a gente começa a aula corrigindo essa questão. Logo em seguida eu vou disponibilizar para vocês, então, a prova de recuperação, para quem for fazer, até terça-feira. Até terça-feira ao meio-dia. Tá bom? Fechou, galera? Um ótimo final de semana para vocês. Se cuidem, fiquem bem.